louvar ao Senhor nessa noite com o capítulo 7 do livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo de número 7. Louvemos ao Senhor. Vamos ler esse texto hoje sem pedir nada a Deus, só dando graças a Ele. Ações de graças por esse mês de setembro que está terminando, por tudo quanto o Senhor fez em nossas vidas. O Senhor fez alguma coisa na sua vida no mês de setembro? Então vamos dar graças pelo que Ele fez, amém? Vamos dar graças porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então Ele continuará sempre nos ajudando, porque Ele sabe que sem Ele nada podemos fazer. Somos completamente dependentes do nosso Deus. Então, em oração, em ações de graças, leiamos Oséias capítulo 7. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso,
caem à espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Dentro deste capítulo 7 que nós lemos nessa noite, nós vamos meditar nesse tema, repita depois de mim: pecado do povo de Deus. O pecado das pessoas, da maioria esmagadora dos seres humanos na face da terra, é condenável, mas, por assim dizer, é compreensível, porque eles nunca conheceram o Senhor, porque eles não conhecem a Deus, porque eles estão na ignorância espiritual desde a sua concepção. Foram concebidos, gerados, nascidos em pecado e nunca foram convertidos. É terrível o pecado da humanidade. E é terrível a forma como o diabo usa isso para fazer do mundo um lugar difícil de se viver, por causa desse sistema secular, mundano, criado pelos homens pecadores. No entanto, diante da face de Deus, diante dos olhos de Deus, o pior ou os piores pecados são aqueles cometidos, vividos, praticados por pessoas do seu próprio povo, do povo de Deus, por pessoas que já tiveram oportunidade de conhecer a Deus, por pessoas que já experimentaram a boa mão do Senhor em suas vidas, por pessoas que já foram convertidas, por pessoas que já deveriam saber que o pecado é pernicioso e por isso, desde a sua conversão, estariam obedecendo ao que Jesus disse, o que Jesus disse para a mulher que ele perdoou lá de adultério, é o que ele diz para cada pecador que ele converte no ato da conversão. Agora que eu te dei o meu perdão, agora que eu te dei a minha salvação, agora que eu te dei o meu Espírito, vai e não peques mais. A conversão deveria ser um basta na vida de pecado. A conversão deveria ser algo que cumpra 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas eram os nossos pecados, tudo se fez novo. Agora é para buscarmos a santificação de nossas vidas todos os dias. É lamentável quando o povo de Deus, ao invés de buscar a santificação, estão voltando a práticas anteriores à conversão, voltando ao pecado. É disso que se trata o texto que nós lemos hoje e a maioria do texto do profeta Oséias. Essa profecia é uma denúncia espiritual. Existe denúncia e existe anúncio. Oséias é uma denúncia, onde o próprio Deus levanta o profeta para denunciar a situação de pecado
infelizmente, do seu próprio povo. E como seres humanos, são sempre seres humanos, em todas as épocas, isso é um círculo vicioso, e em todas as gerações de povo de Deus. Foi uma realidade em todas as gerações de povo de Deus, na antiga aliança, e continua sendo uma realidade de todas as gerações de povo de Deus, cristãos, na nova aliança. A maioria esmagadora, ao invés de obedecer Jesus em João 15, permanecei em mim, a maioria permanece no pecado. Depois de conhecer Deus, depois de experimentar Deus, depois de receber tantas maravilhas da parte de Deus. Isso é algo impactante diante dos olhos do nosso Deus, que é santo e que nos salvou em Cristo, para que não sejamos mais pecadores, para que sejamos santos. O coração dos verdadeiros filhos de Deus, o que deve arder, é a chama por serem santos, como nosso Pai Celestial é santo. A Bíblia nos ordena a ser imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Se Deus é santo, temos que ser imitadores de Deus na sua santidade. Jesus disse nos evangelhos que existe um único mandamento para o discípulo de Jesus. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Tudo que Deus quer na obra da nossa salvação é que sejamos como Jesus. Porque se você for como você, lamento dizer, você não presta. Eu não presto. Ninguém presta. Ser cristão é negar a si mesmo, porque você não presta. A primeira coisa que Jesus diz para você é: negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz para crucificar esse eu, crucificar essa carne. Gálatas 5:24, porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E siga-me. Siga-me significa siga o meu exemplo, obedeça as minhas palavras, seja meu imitador. Por isso o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele pôde dizer isso porque ele disse também em Gálatas 2:19 e 20, eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus amou você? Agora eu vou perguntar no presente: Jesus ama você? Será que o amor de Jesus
por você não é suficiente para você parar de pecar para sempre? Para você se aplicar agora na santificação da sua vida? Jesus não merece isso? Jesus não é digno disso? É por isso que Deus diz lá no livro das Crônicas: ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, do céu eu os abençoarei, abençoarei até a sua terra, até o seu chão. O povo de Deus tem que tomar consciência de que os seus sofrimentos, que podem ser evitados, são todos causados pelos seus erros, pelos seus pecados. E Jesus já nos deu a chance de deixar isso para trás, de deixar os pecados para trás, de deixar os erros para trás e começar a acertar. A Bíblia nos ensina a acertar. É por isso que o homem de Deus tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Para quê? Para acertar. Quem obedece à palavra não erra. Quem obedece à palavra acerta. Todos os seus erros foram desobediências à palavra de Deus. E eles trazem consequências sofríveis que poderiam ter sido evitadas. Deus já nos deu tudo, irmãos. Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus para sermos santos. Mesmo que ainda haja pecado, esse pecado tem que estar dentro de nós, crucificado na cruz da obediência e tratado na luta pela santificação. Hebreus 12:4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O mesmo Paulo que disse: sede meus imitadores, e já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, disse em Romanos 7, eu sei que aqui na minha alma, na minha carne, habita o pecado. O que não podemos deixar é esse pecado sair e se manifestar em atos, em palavras. Temos que mantê-lo lá dentro. Foi o que Deus quis dizer para Caim: o teu pecado jaz à tua porta, e é o teu dever dominá-lo. Homem de Deus não é homem sem pecado. O único homem de Deus sem pecado é o homem Jesus. Todos nós, homens de Deus, são homens que têm pecado, mas homens que não permitem que o seu pecado domine sobre eles. Homens que oram, que meditam na palavra, que tendo suas vidas consagradas ao Senhor, não permitem que o pecado domine sobre eles, mas mantém esse pecado crucificado, até que ele se enfraqueça, e na sua morte física, ele também morra, para que na sua ressurreição não haja mais nenhum pecado na sua vida. Por isso a santificação é até o fim, e aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Porque horrenda coisa é o pecado, diga, pecado do povo de Deus. Horrenda coisa é. O capítulo 7 de Oséias que lemos hoje está dentro do que nós chamamos de o desenvolvimento da primeira parte. Desenvolvimento da primeira parte. Oséias tem 3 pequenas partes. E o desenvolvimento da primeira parte são os capítulos 5, 6 e 7, cujo título é, diga, exortados a ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus na sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que o Espírito diz às igrejas é palavra, viu? Não é outra coisa não. Exortados a ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, receber a palavra de Deus, é o segredo da santificação. Por isso Jesus orou por nós: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Povo de Deus, para vencer a luta contra o pecado, tem que aprender a ouvir. São exortados a ouvir, tá? Exortados a ouvir a palavra do Senhor. Hoje, a maioria dos evangélicos, entre aspas, não tem mais ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Eles querem ouvir coisas segundo as suas próprias cobiças, mas a verdade eles rejeitam e não a querem ouvir. Muito cuidado. É isso que está acontecendo hoje. Cumprindo 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 3. Esse desenvolvimento da primeira parte aí de Oséias, ele está dividido em 3 pequenas partezinhas, 3 pequenos blocos. Nós já passamos por 2 deles. Do capítulo 5, versículos de 1 a 14, diga, despedaçarei. Deus disse que despedaçaria a nação de Israel. Fez a nação de Israel em pedaços. Despedaçar é fazer em pedaços. Deus fez a nação de Israel em pedaços por causa da sua ira, e para isso Deus usou como instrumento o mundo. Os 2 cativeiros, o cativeiro assírico, que acabou com o reino do norte, e o cativeiro babilônico, que levou o reino do norte por 70 anos como escravos na Babilônia. O reino do sul como escravos na Babilônia. Cumpriu-se esse despedaçarei aí. Semana passada nós vimos capítulo 5, versículo 15 até o capítulo 6, completo, que termina no versículo 11, diga, conhecimento. Deus exorta o seu povo a buscar conhecimento. Ele diz no capítulo 4, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E disse no capítulo 6, conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Persegui o alvo do verdadeiro conhecimento, do pleno conhecimento de Deus. Amém? E no capítulo 7 de hoje, chega-se no clímax dessa denúncia de Deus do pecado do seu povo, e Deus olha para o seu próprio povo. Deus não está falando isso aqui de outros povos, mas do seu próprio povo, e o que Deus vê neles é, infelizmente, diga, falsidade. É um povo falso. Através de Isaías, que foi contemporâneo de Oséias, Deus disse, esse povo é falso. Esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe
de mim. Por isso, em vão me prestam cultos. Tem gente que pensa assim, qualquer culto que a gente vai é bom. Não, não é não. Tem cultos vãos. Tem cultos vãos. Em vão me prestam cultos. Por quê? Eles não obedecem a minha palavra, obedecem a regras humanas, a regras de homens, e não a minha palavra. É um povo falso. Mas essa falsidade não engana Deus, porque o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus odeia a falsidade. Falsidade vem da mentira. O pai da mentira é o diabo. Falsos são pessoas diabólicas. Falsos são pessoas das quais temos que nos afastar delas. São uma coisa na sua frente e outra pelas suas costas. Deus não gosta de gente falsa. Gente falsa não estará no céu. Deus nos deu a verdade, Cristo Jesus, para aprendermos a ser pessoas verdadeiras. Esse capítulo 7, então, que lemos hoje, nos seus 16 versículos, cujo título é Falsidade, está dividido assim. Deus fala no 1 ao 10, denunciando a, iniquidade. A iniquidade do seu povo. O que é iniquidade? Iniquidade é o oposto de equidade. Iniquidade, então, é uma desigualdade. Não ser igual, se não formos igual ao que Deus determina na sua palavra, então nós somos iníquos, não temos equidade. Iniquidade é o oposto de equidade. Não se ajustou, não ajustou a sua vida à palavra de Deus, sua vida é uma vida iníqua. Ajustou a sua vida à palavra de Deus, você ganha equidade. Está vivendo conforme a palavra, igual ao que a palavra ordena. Isso é equidade. E por que esse povo está na iniquidade? Versículos de 11 a 16, porque é um povo, sem entendimento. Como vai ter equidade? Como que o povo vai aprender a ajustar a sua vida à palavra de Deus, se eles não têm entendimento na palavra de Deus? Se eles não buscam a palavra de Deus? Se eles não leem, não meditam, se eles não têm nela o seu prazer? Não vai aprender nada, não vai ter entendimento, não vai ter equidade e vai permanecer na iniquidade. Diante de tudo isso que eu estou colocando para vocês, a realidade de ontem é a realidade de hoje. O pecado do povo de Deus de ontem é o pecado do povo de Deus de hoje. O Senhor me deu aqui, às vezes tem 1 ou 2, não sei, mais versículos completos, mas algumas frases que o Senhor disse dentro deste capítulo 7. 6 frases, meia dúzia de frases. A primeira frase de Deus acerca do seu próprio povo é o versículo 7. Deus disse assim: ninguém há entre eles que me invoque. Repita. O próprio povo de Deus abandonou a oração. Quando o próprio povo de Deus cansa de orar, quando o próprio povo de Deus não quer mais orar, o próprio povo de Deus rejeita a oração. Não quero orar, não tenho vontade de orar,
Não tenho vontade de orar, então não vou orar. Não invocam mais o Senhor. Deus requer que no mínimo uma vez por dia cada um dos seus filhos tenha uma audiência particular com Ele, a sós com Ele. Já teve a sua hoje? Todos os dias você vai encontrar pessoas, mas as pessoas mais importantes que você precisa encontrar e conversar com elas todos os dias é a pessoa do Pai, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz assim, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, nós temos um problema verbal quando esses versículos foram traduzidos para o português. Porque esse invocar o Senhor não é fazer uma oração, é viver em oração. O que invoca o nome do Senhor não é aquele que faz uma oraçãozinha. O que invoca o nome do Senhor é o que vive constantemente em oração. É o que permanece constantemente em vigília e em oração. Pastor, por que o senhor não faz vigília? Eu vivo em vigília, você não? Quem não vive em vigília quer que o pastor faça uma vigília. Não vive em vigília? Eu vivo em vigília. Eu aprendi a viver em vigília. Eu vivo em vigília de oração o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17, a dialeiptos procel reste, constantemente orando. Viver constantemente orando, o que foi traduzido em português, orai sem cessar. Viver em oração. Isso é invocar o nome do Senhor, e é esse o significado de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é aquele que faz uma oraçãozinha, pronto, está salvo. Não, é aquele que vive em oração, e quando o povo se afasta de Deus, não invoca mais. E quando invoca, é com oração que Deus rejeita. Tem orações que Deus rejeita. As orações que Deus rejeita são orações antropocêntricas, orações egocêntricas, orações egoístas, onde quem ora só pensa em si mesmo. Não são orações de acordo com a Bíblia, de acordo com a doutrina bíblica de orações. São orações buscando os seus próprios interesses. A verdadeira oração é buscando os interesses de Deus. A verdadeira oração é teocêntrica, é cristocêntrica, é centralizada na palavra de Deus. E é assim, nessas orações teocêntricas, que quando o povo se afasta de Deus, eles não invocam o Senhor mais. Eles param de orar. Primeira frase aqui, das 6, são 6 frases. Repito de novo, Deus dizendo, ninguém há entre eles que me invoque. Segunda frase no versículo 10, Deus disse assim, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam. Repita. O verbo voltar na língua hebraica é shuv, o verbo shuv. E esse verbo shuv é o mesmo verbo usado para converter. Voltar é converter. Por isso Deus diz assim algumas vezes na Bíblia, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós. Tem gente que quer Deus voltado para Ele,
para as suas necessidades, para aquilo que Ele quer, para os seus sonhos, para as suas realizações pessoais, mas ele mesmo não se volta para Deus. Não, a ordem está errada. Deus disse: voltai-vos para mim, e aí então eu me voltarei para vós. Se não se voltar para Deus, não tem bênção não. Se não buscar a Deus de todo o coração, não acha nada. Por isso ele prometeu: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas eles não voltam mais para o Senhor, seu Deus, nem o buscam. Segunda frase. Repita de novo essa segunda frase. Terceira frase está no versículo 13. Bom, aqui não é frase, aqui é o versículo completo, versículo 13 inteiro. Deus disse assim, ó: ai deles. Não estão orando? Não estão se voltando para mim? Não estão me buscando? Um dos ais da Bíblia. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Repita. Que coisa terrível, hein? Esse versículo aqui, ele está comprovado naquilo que foi dito na carta aos Hebreus, que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Quem não ora a Deus de todo o coração, quem não se volta para Deus de todo o coração, quem não busca a Deus de todo o coração, cai nesse ai. Fugiram de mim? Pensa que alguém pode fugir de Deus? Davi disse isso no Salmo 139, para onde fugirei? Da tua presença. Destruição sobre eles. Salmo 73, Asaf orou: tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Pensa que Deus não destrói pessoas, né? Deus destrói pessoas. Atos capítulo 12, ele destruiu Herodes, só porque ele não deu glória a Deus. Dá glória a Deus aí. Cuidado, hein? Se rebelaram contra mim. Olha o que Deus disse que faria: eu os remiria, eu daria a eles remissão, perdão total. Remissão é perdão total dos seus pecados. Eu estou pronto para perdoar completamente os seus pecados. Mas eles são falsos, são mentirosos, então permanecem nos seus pecados e ai deles. Falam mentiras contra mim. Todas as heresias que estão pregando e que muitos estão crendo são coisas que colocam essas pessoas contra Deus e não nas mãos de Deus. Vai dar ouvido para alguma heresia por aí que você se coloca contra Deus, porque toda heresia é mentira, e se é mentira, não procede de Deus, procede do pai da mentira, que é o diabo. Quarta frase, no versículo 14, Deus disse assim, ó: não clamam a mim de coração, mas contra mim se rebelam. Repita. Não me invocam, ou seja, e quando me invocam,
O clamor deles não é de coração. É aquele clamor religioso, é aquele clamor supersticioso, é aquele clamor que Deus não escuta porque Deus não atende pecadores. João 9. Deus não atende pecadores. Pensa que Deus ouve qualquer clamor? Tem até igreja por aí que é a igreja do clamor. Deus não ouve qualquer clamor, não, irmãos. Deus ouve clamor quando é, por exemplo, como o clamor de Ana, que nem palavras tinha mais para clamar, só a sua boca se mexia, porque ela estava derramando a sua alma. Coração aí é alma, derramando o seu coração, derramando a sua alma diante de Deus. Esse é o clamor que Deus ouve, mas Deus diz: eles não clamam mais a mim desse jeito. Ao invés disso, se rebelam contra mim. Se rebelam. João 3,36. Quem se rebelar contra Deus, quem se rebelar contra a sua palavra, contra Jesus, contra a sua verdade, sobre ele permanece a ira de Deus. Quinta frase, Deus disse assim, na quinta frase é um versículo completo de novo, ó. Versículo 15, adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto maquinam contra mim. Leiam. Dado histórico, adestrei e fortaleci os seus braços, significa, eu dei para eles uma terra que mana leite e mel, eu dei para eles condições, eu dei para eles recursos, eu dei para eles gado que não era deles, dei para eles plantações que não eram deles, dei para eles casas que eles não tinham construído, dei para eles cidades que eles não edificaram, eu dei tudo isso de presente para eles, fiz deles uma nação forte, e eles pegam tudo isso agora e voltam contra mim. Que tristeza é para um pai que investiu tudo nos seus filhos e depois esses filhos ficam contra ele. Deus fala isso no livro do profeta Isaías. Eu os tratei como filhos e eles estão rebelados contra mim. Deus fala isso no livro do profeta Malaquias. O filho honra o seu pai. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Eles estão contra mim. Os meus próprios, que deveriam ser meus filhos, estão contra mim. Tivemos a oportunidade de trabalhar, no apogeu da vida de uma irmãzinha aqui que faleceu há alguns anos, irmã Maria. E ela se lamentava para nós, dizia assim: pastor, eu tive 11 filhos e tive 11 inimigos. 11 filhos, 11 inimigos. A gente falava para ela: irmã, a senhora não está sozinha não, Deus também se sente assim com um monte de gente. Ele diz na Bíblia isso. Eu os tratei como filhos, e tudo que eu provi para eles, tudo que eu dei para eles, não teve uma gratidão. Ao invés de gratidão, eles ficaram rebeldes contra mim, se rebelaram contra mim. Que pai tremendo que é Deus. Mas é um pai que merece a nossa gratidão e não a nossa ingratidão. Última frase no versículo 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Repitam.
Quando fala que eles voltam, significa que eles vêm aí no templo em Jerusalém, eles vêm e realizam o culto deles, mas o Altíssimo não faz parte mais desse culto, porque nesses seus cultos eles têm apenas religiosidade, mas não tem espiritualidade. Gente religiosa imita que se volta para Deus, que busca a Deus, mas não busca a Ele de verdade. Busca seus interesses, e Deus não é seu interesse. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quem é que vai morar no céu? É aquele que o seu tesouro é o Senhor.